Olá, meus irmãos, tenham uma boa tarde. Eu recebi uma pergunta e desejo compartilhar a resposta para vocês com toda a minha ignorância. Gostaria de transmitir esta resposta com um ponto de vista mais amplo. Então a pergunta seria: é possível um centro espírita ser o lugar onde as energias sejam tiradas dos frequentadores para alimentar algo trevoso? Ao invés das pessoas estarem recebendo passe, estão sendo roubadas em suas energias e não percebem? Irei tentar responder esta pergunta de acordo com uma visão imparcial. Não só centros espíritas, mas também todo e qualquer templo onde a conduta daqueles que são regentes está em total desalinhamento com a política de harmonia universal. Todos aqueles que estão envolvidos ali devem estar naturalmente de acordo com o processo de autoaperfeiçoamento e sublimação interior. Se isto não acontece, os seus amigos espirituais estarão em total acordo e sintonia com a conduta daquele que está trabalhando em total desalinhamento com a necessidade primária e principal do seu próprio autoaperfeiçoamento. Qualquer templo que vibre na maledicência e na sintonia com condutas inferiores, pode haver uma contraparte nestes lugares, uma contraparte astral que são administradas por entidades negativas. Os seres das trevas naturalmente utilizam-se de outras artimanhas e se aproveitam de outras situações mais propícias para suas intenções, como bares, boates, casas noturnas, onde as pessoas vibram inteiramente em contato com a densidade. Esses locais são baterias, em uma colocação simples, de redutos inferiores, no astral inferior, e também para outras execuções negativas. Como você aí, meu amigo, pode notar que o local, um centro ou um templo, aqui nós temos uma visão totalmente ampla, abrangente. Todas as religiões são facetas de um só Deus. Tiveram momentos propícios para a materialização destas filosofias no solo terreno. Então, podemos incluir todas as filosofias. O problema, como sempre, é o filtro do ser humano e a sua capacidade ou expansão de consciência para conduzir tal filosofia e apresentá-la para outras pessoas. E é claro que, obviamente, as religiões que são baseadas nas leis universais de harmonia e progresso estão totalmente de acordo com a unidade essencial. Todos nós somos pequenos fragmentos de um Deus único, imaterial, abstrato, que se concentra em totalidade em algum ponto, mas que é tudo o que há. Logo, o indivíduo deve entender que o local onde ele está, este plano físico, denso, material, ele é totalmente conduzido de acordo com as percepções e limitações deste plano. Em termos simples, podemos dividir o ser em 3 frações: corpo, mente e espírito. O corpo físico seria, por assim dizer, a contraparte mais densa desta estrutura, resumida em 3 frações. O indivíduo deve se conectar ao seu espírito ou à essência primordial dentro do seu ser, voltando-se para dentro através de práticas como mantralizações, meditações e orações, se conectando com a sua essência, sentindo
a reverberação desta sintonia celeste mais pura que está ligado a uma conduta, por assim dizer, espiritual. Se conectando com a sua essência, ele poderá perguntar para a sua expressão mais elevada, o seu próprio Deus interno, se aquele caminho, aquele lugar, aquele templo está de acordo com as leis que regulam o cosmos. Agora, com uma visão mais elevada, ele poderá analisar com uma visão mais ampla a sintonia naquele local. Se perpetua uma sintonia pura de elevação alcançada pelo indivíduo numa oração, uma meditação, esta sintonia permanece. Às vezes é necessário que o indivíduo refine a sua estrutura interior para que só assim ele adquira esta capacidade. Já agora em uma posição mais profunda de contato com o seu Deus interior, julgar para si mesmo se aquele local é bom para si ou não. O passe que muitos conhecem ou a imposição de mãos, entre outras definições, é nada mais, nada menos do que uma emissão eletromagnética. Ocorre uma transmissão fluídica do emissor para o receptor. A intenção é auxiliar a pessoa desequilibrada, limpando o seu campo energético, entre outras complexidades. Neste caso, o que pode ocorrer é o indivíduo emissor ser possuidor de desequilíbrios morais ou tóxicos, e isso é a composição da sua estrutura etérica e energética. Isto vibra no seu duplo, e quando ele emana e transfere energias para outras pessoas, elas também recebem estas cargas, na qual ele nutre pelos seus habituais padrões de pensamentos, sentimentos e ações externas, se está vinculado ou não com a utilização de tóxicos ou entre outras situações que podem comprometer o equilíbrio daquele que recebe. Se a pessoa tem ressentimentos, vibra na discórdia, no ódio, na disputa, a outra pessoa irá receber esta quantia de energia. E mesmo sem a consciência do que está recebendo, ela pode apresentar até mesmo, futuramente, estes mesmos desequilíbrios do transmissor, pois a energia tem uma grande influência. O que pode haver também é uma intervenção de espíritos da luz, auxiliando aquela pessoa, transformando e transmutando momentaneamente aquela carga, aquele quantum de energia das emissões para a pessoa que está recebendo. Mas isso de forma alguma transforma a conduta daquele que está transmitindo. Por isso, a necessidade do equilíbrio do corpo físico, das emoções e do veículo mental, todos atuam em perfeita correlação e uma síntese complexa que foge da compreensão de muitos neste momento. Não se enganem, meus irmãos, todos os que estão trabalhando e consciente do seu desenvolvimento interior são grandes transmissores de energia. Não é só aquela pessoa que está encerrada em um trabalho consciente em determinado local. Todos nós somos transmissores de fluidos eletromagnéticos e podemos influenciar nas outras pessoas. O indivíduo que se ocupa cuidando do enfermo, por exemplo, ele deve ter o controle interno para executar aquele trabalho de uma forma mais propícia. Se ele executa o trabalho com má vontade, ele prejudica a si mesmo e o enfermo, além de estar recebendo a carga energética daquele que está ali
em um estado de enfermidade, se tornando totalmente passível às suas influências, ele colabora com a sua negatividade por estar executando mal o seu serviço, prejudicando e dificultando na cura e no equilíbrio daquele que está num estado de recepção do cuidado físico. O indivíduo consciente disto deve buscar a abertura da pessoa que está em uma condição de necessidade para receber o auxílio. A boa palavra, a palavra de bem, irá proporcionar uma abertura da outra pessoa e assim o indivíduo poderá influenciar de outras formas ocultas, emitindo energias e fluidos, mantendo a sua consciência em uma estabilidade, não imaginando que a pessoa se encontra num estado de desequilíbrio, mas em sua mente você irá manter a plena consciência de que aquela pessoa já se encontra em um estado de total equilíbrio. Esta atitude mental, além de proporcionar a paz e a tranquilidade para aquele que está em uma posição de transmissor, irá fortalecer de forma oculta e sutil aquele que depende destes fluidos harmônicos. Vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que um amigo, um parente, uma pessoa está em uma posição de desequilíbrio e você está em total e perfeito equilíbrio. Você não deve ser o receptor desta carga negativa da pessoa enferma e desequilibrada na sua estrutura interna, mas sim tentar influenciar positivamente, não deixando que a sua vibração caia e se assimile à da outra pessoa, senão há uma troca de energia. E aquele que está em desequilíbrio sai um pouco mais equilibrado e aquele que estava equilibrado sai desequilibrado. O que devemos fazer aqui é ter a ciência de que o reservatório universal ele tem a capacidade de equilibrar tudo o que existe e que podemos recorrer a este reservatório de forma consciente, buscar, entre aspas, de forma concreta, as energias que estão neste reservatório universal, utilizá-las na nossa estrutura interior e também auxiliar naquele que está em desequilíbrio. Você poderá enviar energias após um diálogo, sempre voltado para a transformação, para a redenção, para o equilíbrio daquela pessoa, não doutrinando-a, mas sim buscando um ponto de acalento, uma caridade para que a pessoa saia daquele estágio de desequilíbrio e pelo menos alcance um nível de estabilidade energética. Mesmo que ela esteja com um bloqueio energético ao seu redor, no momento em que ela se abrir mais, aquele bloqueio irá desaparecendo e ela receberá toda a carga de positividade do transmissor que estará ali naquele momento a transmitir aquela energia. A pessoa pode transmitir a energia do seu próprio corpo ou imaginar a energia sendo transferida deste próprio reservatório universal e caindo de forma concreta diretamente na pessoa. Mesmo na segunda opção de exercício, a necessidade do aprimoramento interno não é negligenciada. A pessoa pode utilizar-se das energias do raio verde da cura, complementando assim com a presença Eu Sou e utilizando um decreto, fortificando o dínamo e a intenção da modificação da estrutura interna daquele que se encontra em desequilíbrio. Esta indução eletromagnética, utilizando-se da presença divina do Eu Sou, proporciona um maior efeito na pessoa. E mesmo que não haja, no momento instantâneo, uma modificação total,
a pessoa ainda deve permanecer em uma atitude positiva, aguardando pacientemente a mudança e a alteração, se assim o indivíduo estiver na posição de querer se alterar. Sempre haverá amparadores ali, independente do momento, auxiliando a pessoa a transmitir esta indução eletromagnética, fortificando nos outros campos a emissão desta luz, distribuindo-a corretamente por toda a composição perispiritual. Devemos ter somente a boa vontade de fazer o bem e auxiliar as pessoas de forma abnegada, sutil e totalmente equilibrada. Meus irmãos, eu espero que eu possa ter esclarecido alguns pontos necessários. Sempre há algo a aprender, sempre há algo a ensinar. Eu peço a vocês que deixem nos comentários algumas perguntas e se eu puder me aprofundar em alguma delas, com certeza eu farei determinados vídeos para auxiliar no esclarecimento de todos nós.